Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Racine. Meu nome é Sérgio Slan, sou o diretor aqui da casa e é com satisfação que iniciamos o evento sobre atualizações e desafios regulatórios, importação de alimentos destinados à alimentação de animais de companhia e marcas próprias. Esta é uma iniciativa do Pet Food Institute, representada pela Review Global, em parceria com o Instituto Racine. Para os que nos assistem ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. Você pode enviar e fazer os seus comentários pelo chat, que ao final da palestra serão comentados pela palestrante. Neste momento, apresento a Giovana Oliveira, que fará uma breve apresentação do Pet Food Institute, e a seguir iniciaremos a palestra com a doutora Ana Lívia Lacerda Ferraz, ela que é médica veterinária pela Faculdade Anhanguera de Anápolis, pós-graduada em homeopatia veterinária pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduada em assuntos regulatórios de produtos farmacêuticos pelo IPOG, possui experiência em qualidade, pesquisa e desenvolvimento em produtos de origem animal na Laticínios Bela Vista, atuou em assuntos regulatórios na área de alimentação e medicamentos de uso veterinário pela Vetoquinol Saúde Animal e atualmente é responsável pela Divisão de Saúde Animal do Grupo Vigna Brasil Consultoria Regulatória. Então convido a Giovana para iniciar a sua apresentação e aproveito para agradecer a parceria. Boa noite, pessoal. Muito obrigada a todos que estão aqui. Meu nome é Giovana Oliveira, eu sou Trade Specialist, falo em nome do Pet Food Institute. Gostaria de começar apresentando o Instituto. Ele existe há mais de 60 anos. O nossa tagline é Promovendo Vidas Longas e Saudáveis. Nós representamos os fabricantes de ração e de petisco dos Estados Unidos. O Instituto também defende um ambiente regulatório transparente baseado na ciência, e os nossos membros são responsáveis por cerca de 90% da produção dos produtos americanos. Continuando, o Instituto ele tem alguns objetivos que guiam ele, né? Dentre eles, advogar por uma legislação e por regulamentos e tecnologias que apoiem a fabricação e a distribuição global de alimentos seguros. O segundo é promover inovação e segurança, então a gente sempre gosta de bater nessa tecla de qualidade e procedência, né? O terceiro é ser uma fonte de informação de qualidade sobre nutrição animal. A gente gosta de falar, trazer questões que afetam os fabricantes, os fornecedores, todos que estão envolvidos, né? A gente também promove a ração e os petiscos americanos pelo mundo e a gente divulga os benefícios de ter animais de estimação. Continuando, além dos nossos objetivos, temos um código de conduta que guia as nossas ações, baseado nos objetivos que eu comentei previamente, né? Então, a gente busca conformidade regulatória, buscamos segurança do produto e dos processos de fabricação, também sempre buscando excelência nutricional, envolvimento com a comunidade e melhoramento contínuo. Se você está buscando um alimento de qualidade, a ração americana é um alimento sempre completo. É o que a gente gosta de dizer. E voltando nessa qualidade e procedência, tá? Queria falar um pouquinho aqui também, a gente sabe que o PFI atua realmente nessa parte final, principalmente com tutores, mas a gente faz parte de toda a cadeia, tá? Então, desde o princípio, lá, desde do fabricante no começo, desde a plantação, a gente está atuando em todos os momentos da cadeia, não só entrando em contato com o consumidor final. Além disso, a gente sabe que o setor pet no Brasil é um setor que cresce muito, então essa tela aqui seria mais para ilustrar. Nesse momento, a gente tem 65 milhões de cães no Brasil, tá? E cerca de 33 milhões de gatos. Esses dados são do final do ano passado, esses números já aumentaram. Então, a gente sabe que é um mercado muito grande que vem crescendo mais e mais nos últimos anos. Continuamente, esse daqui é a ilustração também do mercado mundial de pets, tá? Então, a gente tem ali Pet Food representando 43% dessa parte. Continuando, eu queria comentar um pouquinho sobre a história do Pet Food. O primeiro relato que a gente tem sobre ração é um amante de animais. Ele alimentava os seus animais quando eles estavam doentes, com uma mistura ali de farelo de pão, carne de caça, ovo, se tivesse leite, e manteiga também. A ideia era fazer com que esse animal restabelecesse a saúde e voltasse a ser forte para poder caçar mais, né? A gente pula ali alguns anos para frente. A última evolução que a gente tem
seria o Food Safety Modernization Act, que é de 2011, que seria a revolução regulatória mais recente que a gente tem, tá? Falando no setor dos Estados Unidos. Continuamente, o PFI, o nosso intuito é educar, além de informar. Então, os nossos objetivos são realmente entrar em contato com a comunidade, falar sobre bem-estar animal, falar sobre nutrição animal. Você encontra no nosso website alguns exemplos disso. Inclusive, tem alguns materiais de apoio para veterinários também, para profissionais da área. A gente também tem vídeos, desde o mais básico, de como ler um pacote de ração, até assuntos mais técnicos, como regulatório. A gente também tem assuntos técnicos voltados para veterinários. Inclusive, a gente vai ter uma série de vídeos que vai sair esse ano ainda sobre nefrologia. Então, no nosso canal do YouTube. E a gente realiza eventos como esse daqui que a gente está hoje, webinários voltados tanto para a indústria, quanto para regulatório, quanto para profissionais veterinários. Continuamente, o que mais a gente pode fazer? O PFI, como eu falei, a gente auxilia na educação, tanto da exportação de produto americano para o Brasil, quanto auxilia também quem está buscando fornecedores. Se você está buscando fornecedores, se você tem interesse em importar produto para cá, a gente faz essa ponte entre quem quer comprar e quem quer vender. Nós fazemos o apoio de marketing também do PFI, então a gente representa o PFI em todos os sentidos, desde a social media até eventos, e o nosso objetivo sempre é a educação e o bem-estar animal, tá? Nós somos patrocinados por um programa do governo dos Estados Unidos, do Departamento de Agricultura, que chama Market Access Program. O nosso objetivo é realmente falar sobre as rações e petiscos americanos. Eu queria fazer uma pergunta agora aqui para todos que estão aqui presentes, se vocês puderem responder aí no chat. Vocês já conhecem rações americanas? Quais? Respondam aí, eu queria alguns exemplos. Continuando, eu queria agradecer a todos que estão aqui novamente. Muito obrigada pela atenção. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Ana. Boa noite. Gostaria de agradecer ao Instituto Hatsine pelo convite e pelo PFI também pelo convite. Bom, vamos começar agora vou falar hoje sobre a regulamentação, toda a regulamentação, toda a parte regulatória da alimentação animal e da parte de importação. Então, eu vou apresentar para vocês as atualizações e os desafios regulatórios na importação de alimentos destinados à alimentação de animais de companhia e as marcas próprias. Eu vou fazer uma breve contextualização do que está vigente hoje, do que mudou, né, e os pontos principais dessas mudanças. Depois eu vou falar dessa regularização e depois eu vou falar do processo de importação. Então, o que é essa contextualização? Anteriormente, nós tínhamos o decreto 6.296, que ele falava que todo estabelecimento que importasse, comercializasse e fizesse a fabricação tinha que se registrar no Ministério da Agricultura. E, em maio de 2024, foi publicado um marco regulatório, que foi o decreto 12.031, onde apareceu o fabricante e o armazenador para registrar somente. E o armazenador tem uma ressalva. Ele só vai se registrar se ele tiver atividade de exportação. E como o MAPA comunicou essa transição regulatória, né? Essa transição de que que havia alguma que o importador não estaria mais nesse processo regulatório, nesse marco regulatório. Ele fez webinar, ele fez orientações através do portal do MAPA, ele fez publicações através da OMC para os países, ele fez uma publicação através da OMC para todos os países explicando essas mudanças e foi publicado o ofício 10. Então, nós dormimos com o ofício 10, acordamos com o ofício 12 e ficamos com o ofício 12 até o momento. O ofício 12, ele explicava essa transição regulatória, onde
explicava o registro do fabricante, no caso, o fabricante estrangeiro, que está surgindo nesse novo marco regulatório. Só que essa semana aconteceu uma novidade. Foi revogado o ofício 12 e passou a ser, e foi publicado o ofício 21. Mas e agora? O que vai acontecer com os importadores em 2030? Os importadores vão sumir? Os importadores vão desaparecer? Não. Os importadores apenas serão isentos de registro. Mas eles não perderão a sua responsabilidade no mercado logístico e comercial, no processo de importação no mercado brasileiro. Porque ele vai continuar fazendo o processo de importação conforme a IN 29. Então, nós vamos falar do que é a novidade, né, do decreto, né, que é o registro do fabricante estrangeiro. Como é que é o procedimento? O fabricante estrangeiro, no caso, né, que até a Giovana citou, nos Estados Unidos, o fabricante estrangeiro, ele vai demonstrar interesse no órgão regulador do país de origem para exportar os seus produtos para o Brasil, através de uma documentação, das documentações pré-requisitos, e ele vai entregar essas documentações para a Secretaria de Relações Internacionais através do e-mail do Departamento de Negociações Não Tarifárias. E o Departamento de Negociações Não Tarifárias vai avaliar essa documentação e vai passar para o tipo A e para o de A. Então, eles verificando, os departamentos, o mapa, verificando que as documentações estão aptas, as documentações estão corretas, o processo é deferido e as informações são enviadas para o fabricante estrangeiro. O mapa, verificando que o processo está faltando alguma coisa, vai mandar informação de pendências. Ou verificando que as documentações não atendem, o processo é indeferido. E toda a comunicação é enviada para o fabricante estrangeiro. Então, o importador não tem mais esse vínculo nesse processo de importação, nesse processo de registro. Quem agora é o detentor da licença do produto é o fabricante estrangeiro. Os procedimentos os documentos necessários é a planilha de solicitação de registro, que o mapa disponibilizou no ofício 21, o certificado de registro do fabricante, a declaração de boas práticas de fabricação. E os documentos devem ser traduzidos em língua portuguesa e devem ser apostilados. Se eles tiverem a autenticação, eles não precisam ser apostilados. Mas se não tiverem, eles precisam ser traduzidos, eles precisam ter o apostilamento. Então, vamos lá, gente. Vocês estão percebendo que tem uma transição de sistema. Sai o CIPEAGRO e entra o PGA SIGCIF. Vale ressaltar que o PGA SIGCIF e todo esse sistema, toda essa transição regulatória, ele não é novo. Esse mecanismo regulatório já acontece na alimentação humana, na importação humana. Então, isso já acontece na alimentação humana. O PGA SIGCIF, ele não é novo. Ele já é utilizado na alimentação humana também. Então, de julho de 2025 a julho de 2030, vão ser utilizados o PGA SIGCIF e o CIPEAGRO. Por quê? As empresas vão ter 5 anos para se regularizarem, né? E a licença dos produtos das empresas que já têm licenças de produto cadastradas, já tem registro de produto,
o prazo da licença vai durar 5 anos. E com isso, no processo de importação, o fabricante, o importador, o que acontece? O importador, ele pode emitir a licença do CIPEAGRO e fazer o processo de importação. E para as empresas que já regularizaram o seu processo como fabricante estrangeiro, ele pode emitir os seus documentos através do PGA SIGCIF e seguir com a importação através, a exportação através dos documentos do PGA SIGCIF. O CIPEAGRO vai sair ele vai sair da questão com relação a registro de produtos e registro de estabelecimento. Então, a partir de 8 de julho de 2030, o PGA SIGCIF, ele vai servir para registro de produtos, registro do fabricante estrangeiro e alterações de registro. E como está sendo essa internacionalização de cargas e processo de importação? Então, eu vou falar como está sendo o processo vigente, as novidades, e os pontos importantes que tem novidade por aí. Nós temos a IN 29, que ela continua vigente, não contrariando, o decreto, nem o ofício 21. Então, a autorização prévia já fala que para produtos que não têm licença, para produtos que não têm licença, para produtos que não têm cadastro. Então, é utilizado para produtos de análise laboratorial, amostra para pesquisas, e agora a novidade, para importar amostras de pesquisa de mercado e distribuição de feiras, que é o mesmo processo utilizado para amostra de pesquisas, é o mesmo processo de importação. Vamos lá, gente. Então, quero importar uma amostra de produto destinado à alimentação animal para fim de pesquisa. Como deve proceder? Gente, o processo não mudou com relação ao IN 29. Ele permanece a mesma coisa. Então, ele vai utilizar toda a documentação que está relacionada na IN 29, com exceção que ele não vai precisar colocar a licença do estabelecimento. E, claro, tem que ter autorização prévia. Aí, já me perguntaram isso. A amostra chega e fala, doutora, eu não solicitei autorização prévia de embarque. Como devo proceder? Não tem nada o que fazer. Simplesmente a sua carga vai ser devolvida e destruída. Porque o nome já fala, autorização prévia de embarque. Para registro, para a importação, para registros e cadastros, para produtos registrados e cadastrados, continua também a mesma coisa da IN 29, com todas as documentações pré-requisitos, tá? Com relação ao fabricante estrangeiro, o que muda nessa relação? Ele vai mudar o registro, do fabricante, não é o estabelecimento importador, vai ser o registro do fabricante estrangeiro. E a cópia do certificado do produto registrado pelo fabricante estrangeiro. Outra novidade é o Certificado Sanitário Internacional. Foi publicado no dia 10/11, o Ofício Circular 180, que ele fala sobre os novos modelos de certificado sanitário internacional. O que acontece? Foram publicados novos modelos no SIGCIF e esses modelos são emitidos exclusivamente pelo sistema. Então, as empresas precisam se adequar ao SIGCIF para poder emitir o certificado sanitário para poder importar os seus produtos licenciados e cadastrados. Com relação à rotulagem,
A rotulagem, ela precisa ter todos os requisitos conforme o decreto e ela precisa estar alinhada com as informações da licença do produto, estar alinhada com as informações, com a embalagem, com a licença do estabelecimento, ou do importador, ou do fabricante estrangeiro nesse momento de transição. E após 2030, com o fabricante estrangeiro. Então, ela precisa ter todos os requisitos. Nome, lote, modo de usar, marca. Eu especifiquei CNPJ, CPF, porque no fabricante estrangeiro, quando for trocar o fabricante estrangeiro, for para trocar o fabricante estrangeiro, ele for registrado, vai acontecer essa mudança aqui, ó. O importador vai continuar, as informações do importador vai continuar, o selo vai ser retirado, as informações do fabricante estrangeiro vai ser incluídas. Então, precisa ter todas essas informações, e se não tiver todas essas informações, é um risco, porque a sua carga pode ter um risco, né? Por que risco? Porque o processo de importação, conforme eu falei anteriormente, ele acontece de uma forma muito nivelar, né? O despachante ele tem que elaborar o processo de importação. Se você está com um produto que tem uma licença que não tem licença, não tem cadastro, você tem que ter uma autorização prévia. Se seu produto é registrado, você tem que ter todas as documentações do seu produto registrado. E o produto tem que estar com todos os requisitos da documentação, embalagem, licença de estabelecimento, licença do fabricante estrangeiro, no caso, que seja nome do produto, marca, nome, endereço, fabricante, lote, data, validade, estando tudo de acordo. Estando tudo de acordo, aí, pessoal, liberação da carga. Se o processo de importação, no caso, se tiver uma análise documental e tiver uma falta de informação ou divergência nessas documentações, vai ter uma retenção de carga. A carga pode ser devolvida ou a carga pode ser destruída. Outro ponto importante, pessoal, da mudança é que após 2030, o processo de importação com relação ao registro do fabricante estrangeiro é o seguinte. Após todo o trâmite, né, do interesse do fabricante estrangeiro, o envio da documentação para o órgão regulador do país de origem, a análise do órgão regulador do país de origem, após a análise do mapa, tiver acontecendo todo esse trâmite, se o fabricante estrangeiro tiver produzindo em paralelo o seu lote que ele vai exportar, quando chegar no Brasil, a carga vai ser devolvida e destruída. Só pode fabricar o lote depois da concessão da licença do fabricante estrangeiro. Não adianta, eu recebo muitas essas perguntas. Ana, tem um processo mais rápido? Ana, eu não posso fazer em paralelo? Não tem como, não tem. Tem que seguir o fluxo, e se o fluxo for interrompido para tentar acelerar, a carga é devolvida e destruída. E é isso, gente. Eu agradeço e esse está o meu contato. Obrigada. Pedro? Muito bem. Muito obrigado, doutora Ana, pela sua apresentação. E eu estou aqui com o chat, só para ver se tem algumas perguntas que foram direcionadas dos assistentes. Aqui, vamos lá.
Tem uma pergunta, doutora Ana. Deixa eu ver aqui, pronto. Se o fabricante estrangeiro registrou seu produto no mapa, qualquer importador no Brasil pode importar esse produto? Depende, porque o fabricante estrangeiro, ele vai registrar no PGA SIGCIF, né? Quem serão os importadores, né, os distribuidores exclusivos dele, ou ele vai registrar o distribuidor dele. Então ele vai. Isso aí é um acordo que vai ter entre o fabricante estrangeiro e o importador. Ok. Mas isso é da seleção do fabricante. Perfeito. Temos mais uma pergunta, deixa eu ver aqui. Um fabricante estrangeiro pode fabricar e vender uma ração nos Estados Unidos e exportar essa mesma ração para o Brasil através de um importador, distribuidor, armazenador, nacionalizar, fracionar e embalar e vender com outra marca no Brasil? Sim, desde que ele venda aqui no Brasil da mesma forma que ele registrou no PGA SIGCIF, ele tem que vender conforme a licença que ele registrou no PGA SIGCIF. Perfeito, muito bem. Temos mais uma aqui, só um minuto. Uma ração importada que precise de cadastro aqui no Brasil de uma marca estrangeira, fabricado por terceiro estrangeiro, o fabricante precisa se registrar conforme decreto 12.031 de 24 e ele pode cadastrar diretamente os produtos na plataforma PGA SIGCIF. Neste caso, ele não poderá ser importador exclusivo ou ele pode eleger um representante no Brasil para realizar o cadastro dos produtos e ser o importador exclusivo? Onde entra o proprietário da marca nessa situação? É a mesma tratativa da pergunta anterior. Então, o fabricante estrangeiro, ele vai registrar o distribuidor dele. Então, essa relação entre o importador e o fabricante estrangeiro é uma relação à parte da parte regulatória, né? É um contrato à parte. E a questão da marca também é uma questão de contrato à parte. Então, isso é decidido à parte entre o fabricante estrangeiro e o importador. Então, o fabricante estrangeiro, ele registra quem ele vai ser o distribuidor dele exclusivo. Muito bem. Muito bem, pessoal. Olha, então são essas perguntas que chegaram para nós aqui. Giovana, você gostaria de fazer alguma intervenção, por favor? Eu queria, na verdade, agradecer a doutora novamente e queria pedir para os nossos presentes, quem está aí presente, por gentileza, para responder. Tem mais perguntas. Tem mais perguntas? Mas pode continuar. Para responder a pesquisa de satisfação, a gente vai passar na tela um QR Code, peço para vocês responderem, auxilia a gente a melhorar os nossos eventos, tá? São perguntas rápidas e, como eu falei, auxilia a gente a fazer mais eventos como esse e com um melhor conteúdo. Espera aí, eu perdi aqui... Ana, é a Karina que está perguntando. Ana, como ficará a emissão de DCPAA feita por meio do registro importador, documento obrigatório para os ingredientes de origem animal? Pode repetir a pergunta? Como ficará a emissão do DCPAA feita por meio do registro importador, documento obrigatório para os ingredientes de origem animal? O registro de ingrediente de origem animal, ele continua do mesmo jeito. Ele continua do mesmo jeito. De origem animal, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Bom, posso pedir aqui para ela, então, talvez refazer Por favor, a pergunta? Karina, se você estiver nos ouvindo, refaz a pergunta para ter um entendimento melhor. Enquanto isso, eu vou perguntar mais uma que chegou aqui para nós, Sim, por favor. da Giovana.
a autoridade nos Estados Unidos já está ciente sobre os novos procedimentos para registro de fábricas no Brasil? Sim, através da comunicação da OMC que foi enviada para os países. Todos os países receberam essa comunicação da OMC. Tá. Com licença, só para completar, sobre isso também a gente está conversando com a FAS. Em breve vai sair um comunicado oficial também falando exatamente como deve ser feito, tá bom? Ok, a Karina aqui completou a pergunta. Para eu emitir o DCPAA, eu preciso estar registrado no mapa e o meu registro é de importador? Sim, precisa estar registrado no mapa e ela precisa, se ela quiser importar, se ela quiser importar, ela precisa de um fabricante estrangeiro, ela precisa registrar o fabricante estrangeiro. E ela precisa estar registrada no mapa? Isso, exatamente. Okay, então, que é pelo fabricante estrangeiro. Tá, e a Karina também continua com outra pergunta. Gostaria de saber como farei para emitir o DCPAA uma vez que o registro de importador cairá em 2030? Essas questões do DCPA vão ser complementadas pelo mapa através de normativas complementares. Okay. Isso eu estou fazendo uma questão complementar de consultas técnicas que eu já fiz com o mapa, mas isso são informações que o mapa vai passar mais formalizado através de normativas complementares. Perfeito. Bom, Karina, espero que tenha respondido, né? Você fez uma série de questões, muito obrigado e obrigado a todos os outros que perguntaram também aqui para nós. Eu acho que tem mais uma aqui, deixa eu ver se é esta aqui. A Jéssica Toledo está perguntando, um fabricante estrangeiro pode fabricar e vender uma ração nos Estados Unidos e exportar essa mesma ração para o Brasil através de um importador distribuidor? Ah, essa eu já perguntei. Eu acho que eu já perguntei, né? Desculpa. Que eu já tinha perguntado, mas não tinha falado. É da Jéssica Toledo aqui. A Karina, maravilha, obrigada. Tá? Ela respondeu aqui. Muito bem, então, mais uma vez, eu quero agradecer. Vou passar a palavra para a Giovana, mas em nome do Instituto Racine, doutora Ana, muito obrigado pela sua explanação. Estamos muito satisfeitos de ter a sua participação conosco e passo a palavra para a finalização para a Giovana. Novamente, pessoal, só agradecer a presença de todos, doutora Ana, o Instituto. E, por favor, respondam o QR Code, está aí novamente na tela. Peço a todos que estão aqui presentes que respondam, por gentileza. Obrigada e uma boa noite. Boa noite, pessoal.